Então, galera, entramos em outro impasse aqui em nosso debate. O amigo disse: o dízimo é para manter a igreja, né? Fazendo uma pergunta. Jesus fundou a igreja? Ele disse alguma vez que deveríamos construir templos e pagar salário para funcionários? Olha, primeiro precisamos acreditar em toda a Bíblia, né? E precisamos pegar essa informação dentro da Bíblia. O que Jesus disse a respeito dos seus discípulos? Ficai na cidade tal, até que do alto seja revestido do Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, a partir da morte de Cristo, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Então, homens santos falam da parte de Deus, como Paulo, como os outros discípulos. No caso, Paulo, apóstolo, né? Não foi discípulo de Jesus, mas foi apóstolo. Então, esses homens falam sobre manter igreja, né? Tanto que fala que o que ensina é merecedor de dobrados honorários. Ali fala do diaconato, né? Sabe, começa a se formar a igreja daquela época, a igreja primitiva começa a se formar com moldes de templo, tá? Então ali ainda as reuniões eram feitas em casas, né? Então você vê em todo momento direcionamentos para templos. Então, hoje em dia, por exemplo, como Paulo disse naquela época para os dias de hoje, que os cristãos não deveriam abandonar a congregação, o que era comum de muita gente fazer. Então os cristãos precisavam estar reunidos, centralizados em templos, né, em diversos, como e também os próprios apóstolos diziam que haveriam divisões. Lógico, surgem várias denominações, né? Surgem vários mestres, tanto que Paulo disse, um diz que é de Apolo, outro diz que é de Jesus, outro diz que é de Cefas, sabe? E ele diz que aquilo tudo, aquela divisão não é certa, que todos nós pertencemos apenas a Jesus Cristo. Mas ele sabia que ia acontecer essas divisões, tá? Ele bem relata, ele tem relatos que ele sabia que no futuro ia ter essas divisões, mas ele quis dar a ideia de quê? De que todos se lembrassem que somos de Cristo, não somos de homem nenhum, tá? Que toda a unidade da fé tem que estar fundamentada em Cristo. Ponto. E a partir dali, né, há várias divergências. Paulo tem divergências com Emineu e Fileto, que começam a pregar que a ressurreição já aconteceu, e esses mestres da igreja tiveram que ser expostos para a igreja, o nome deles, para que eles fossem abandonados pelos cristãos. Há muitas ordens na Bíblia para que se abandonem certas pessoas, né? O próprio João teve um problema com Diótrefes, né, se eu não me engano, que rasgava as cartas, não deixava as cartas chegar para a igreja, entendeu? Então, o João estava pensando em ir lá para poder mostrar autoridade. E quando um homem de Deus vai, sabe que alguém vai morrer, né? Sabe que alguém vai bater as caçuletas. Então, você vê que existe toda essa dificuldade, né? João também diz para os irmãos da igreja não aceitar em casa quem trouxesse outra doutrina, ou seja, não dar hospedagem para mercadores, porque esqueci qual é a palavra certa, anda mercandejando a palavra de Deus, isso, quem faz a palavra de Deus de comércio. Então não dá lugar para esse tipo de pessoa que não tinha comunhão com João, entendeu? Com a igreja, com os colunas da igreja que eram aceitos em comunhão, tá? Então você vê que o templo é necessário. Só que o que acontece hoje, gente? O que acontece é que há um enriquecimento do templo, e esses recursos do templo ele fica na mão de uma só pessoa ou de uma equipe, que são os líderes, sendo que esses recursos eles tinham que ser tratados por toda a igreja, não pelos líderes. Os líderes são responsáveis o quê? De dar de fazer com que a obra de Deus flua, tá? Então, ali tem um irmãozinho da igreja que está passando necessidade, todo o corpo sofre porque alguém sofre, né? Então, se você tiver um dedo machucado, você vai sofrer por conta daquele dedo, ele faz parte do seu corpo. Então, se um irmão sofre, todos sofrem. Só que o problema é que nas igrejas hoje, só os irmãos que sofrem, os líderes não sofrem nada. Eles querem que os irmãos façam pelo corpo, e ele também, pertencendo ao corpo, não quer tirar do caixa da igreja para ajudar o corpo, para ajudar o membro que está ali perdido, né? Você pode servir, tem igreja que serve anos e anos, e eu tenho testemunho disso, não vou dar detalhes aqui, serve anos e anos na igreja,
e aí a pessoa adoece. Os irmãos esperam você pedir alguma coisa para aquela pessoa. Não há iniciativa da igreja em demonstrar o amor de Cristo, tá? Cada um está preocupado com consigo mesmo, o culto continua para ele. É tipo assim, oh, morreu, caiu um, tá doente, o culto continua. Não, não pode ser assim. Se alguém sofre, todos têm que sofrer. Então, os domésticos na fé têm que entender que quem é doméstico na fé, obreiros, pessoas que estão ali sempre, são muito importantes. Amai-vos uns aos outros ardentemente, com amor fraternal. Isso não acontece. Tem irmãos que não dá nem carona pro outro. É um bando de raça de pão duro, é gente caloteira, é gente agiota dentro da igreja, é gente que cola com você para pedir empréstimo a você, porque você é idoso, sabe que você consegue empréstimo. É uma ranca de gente interesseira que tem no meio cristão, tá? E a igreja não cresce por conta disso.